Novas informações aí, presta atenção, sobre os enfermeiros da morte. Cara, Ana Bianchini está ao vivo, traz pra gente aí tudo que já foi apurado até agora. Relembrando, cada etapa deste caso, que cada dia que passa tem mais um pedacinho, não é isso, Aninha? Com você. É isso mesmo, Fred. E a nossa equipe teve acesso a informações que apontam para a existência de uma quarta investigada pela Polícia Civil. Inclusive, ela já teria sido alvo de busca e apreensão. Além disso, Fred, 2 médicos do hospital onde essas mortes ocorreram prestaram depoimento à Polícia Civil justamente para explicar a questão do acesso pelo login desses médicos. Isso porque a polícia afirma que Marcos Vinícius teria prescrito a medicação através do sistema pelo login de um médico do hospital. Ele teria acessado o login de pelo menos 2 médicos e esses profissionais já prestaram depoimento. A polícia quer entender primeiramente como que funciona esse sistema, se é uma senha única para todos os médicos ou se cada um tem um login específico e como que Marcos Vinícius teria tido acesso a essas senhas ou se ele teria justamente se aproveitado desse login aberto para conseguir fazer a prescrição desses medicamentos. A gente também tem as imagens das câmeras de segurança do hospital, onde a gente consegue ver o Marcos Vinícius mexendo no computador. Teria sido esse o momento, então, que ele prescreveu o medicamento, de acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil daqui do Distrito Federal. A gente, inclusive, preparou uma reportagem bem completinha para relembrar esse caso e falar para o pessoal de casa em que pé que está as investigações nesse momento. Vamos assistir. O técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, apontado como responsável por injetar a substância fatal nos pacientes, confessou o crime depois de ver as imagens, que foram registradas pelas câmeras de segurança do hospital. Para a polícia, ele teria apresentado 2 versões. Primeiro, disse que queria acabar com o sofrimento dos pacientes. E depois, relatou que estava nervoso e estressado por causa dos plantões. Marcela Camille Alves da Silva, de 22 anos, técnica de enfermagem que teria acompanhado os procedimentos, afirmou em depoimento que não sabia qual substância estava sendo aplicada nos pacientes. Ela também disse que se arrependeu por não ter denunciado a situação para a direção do hospital. A terceira técnica de enfermagem investigada é Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos. Ela negou qualquer envolvimento nos crimes. Uma quarta técnica de enfermagem sofreu busca e apreensão e é investigada pela polícia. Apesar de terem sido presas temporariamente, Amanda e Marcela foram transferidas para a Penitenciária Feminina de Brasília, conhecida como Colmeia. De acordo com a Polícia Civil, a medida foi necessária pela falta de celas femininas disponíveis no Departamento de Polícia Especializada, onde prisões temporárias costumam ser cumpridas. Já Marcos Vinícius continua em uma cela no DPE, que fica na região do Sudoeste. A prisão temporária é uma medida cautelar, decretada durante a fase de inquérito policial para assegurar a eficácia das investigações. Neste caso, foi decretada a prisão temporária dos 3 suspeitos, pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Os técnicos de enfermagem são investigados por pelo menos 3 mortes que ocorreram dentro de um hospital particular em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e João Clemente Pereira, de 63 anos, morreram no dia 17 de novembro, após sofrerem uma parada cardiorrespiratória. Marcos Raimundo Fernandes Moreira, de 33 anos, morreu no dia 1º de dezembro. Foi a administração do hospital que suspeitou da situação, afastou os funcionários e iniciou uma apuração interna, que durou cerca de 20 dias. Depois disso, a Polícia Civil foi acionada, teve acesso a todas as provas e documentos e passou a investigar os crimes como homicídio qualificado, porque além do meio cruel,
As vítimas não tiveram a possibilidade de se defender. Médicos que tiveram as senhas usadas pelos técnicos de enfermagem prestaram depoimento à polícia. O objetivo é apurar se havia compartilhamento de senha entre as equipes, o que pode ter facilitado o crime, ou se a senha foi obtida de alguma outra forma ilegal. Por meio de nota, a defesa de Marcos Vinícius informou que o caso ainda está em fase de inquérito policial, sem denúncia, decisão judicial ou sentença condenatória, e que o princípio da presunção de inocência deve ser respeitado. Segundo o advogado, as informações sobre a vida pessoal do investigado são inverídicas e não têm relação com os fatos apurados. Já a defesa de Amanda afirmou que ficou surpresa com a inclusão da investigada no inquérito e que não há provas concretas que indiquem a participação de Amanda nos fatos. A defesa disse ainda que vai recorrer da decisão que negou o pedido de habeas corpus da investigada. Lembrando que as duas mulheres aí que estão envolvidas, inclusive nesse caso, já desceram lá pro presídio feminino, não é isso, Aninha? Isso mesmo, Fred. Uma medida que, inclusive, chamou a atenção, porque a gente sabe que esse tipo de prisão temporária, ela é cumprida no DPE, que fica ali no Sudoeste, o Departamento de Polícia Especializada. Os custodiados ficam lá até eles terem essa prisão convertida numa prisão preventiva. Aí sim, em casos como esse, eles descem para a penitenciária. Nesse caso, a polícia justificou que a Marcela e a Amanda precisaram ser transferidas por causa da falta de células femininas no DPE. Por isso, as duas já estão na Colmeia, que é a penitenciária feminina aqui do Distrito Federal, que fica no Gama. Elas estão nas celas normais, ali, inclusive dividindo esse espaço com outras pessoas. Enquanto isso, Marcos Vinícius está em uma cela no próprio DPE, Departamento de Polícia Especializada, aguardando esse processo de investigação. Lembrando ainda, Fred, que a prisão temporária ela é de um prazo de 30 dias, ou seja, um mês. Após esses 30 dias, a Polícia Civil pode pedir a prorrogação por mais 30 dias, podendo então essa prisão temporária durar até 2 meses. A gente também está com outra reportagem completa da Josiane Ricardo, que mostra o passo a passo de como esses 3 técnicos de enfermagem teriam agido nos dias em que as mortes foram identificadas dentro do hospital, tanto no dia 17 de novembro quanto no dia 1º de dezembro do ano passado. Vamos assistir. Tudo começou por volta das 11h36 da manhã do último dia 17 de novembro do ano passado. O técnico Marcos Vinícius Silva Barbosa seria esse que aparece sentado no computador, logado com o usuário de uma médica, onde teria realizado a prescrição de um medicamento. Na sequência, às 11h37, Marcos Vinícius teria ido até a farmácia do hospital e retirado o medicamento armazenado num pote laranja. Por volta de 12h21, o técnico teria sido flagrado pela câmera de segurança da UTI do hospital. Nessa hora, ele teria sido visto retirando uma seringa do bolso e realizado uma injeção da substância letal na primeira paciente. A vítima seria Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. As imagens mostram que, minutos depois da aplicação, a idosa, que estaria em quadro estável de saúde, teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Logo em seguida, Marcos teria saído do leito. As manobras de reanimação também teriam sido captadas pelas câmeras da UTI. O mesmo técnico de enfermagem que teria aplicado o medicamento retorna ao quarto para auxiliar a equipe. Ele supostamente observa o procedimento. Após o sucesso da reanimação, Marcos teria ficado sozinho no quarto novamente. As imagens mostram quando o técnico vai até o desinfetante hospitalar, coloca em um copo e, em seguida, aspira o líquido com uma seringa. Ele teria aplicado o produto direto na idosa. Na sequência, a câmera teria registrado mais uma parada cardiorrespiratória da vítima, que morreu em seguida. No mesmo dia, uma segunda morte foi constatada na unidade de tratamento intensivo do Hospital Anchieta. O paciente seria João Clemente Pereira, de 63 anos.
Os registros mostram que, primeiro, Marcos Vinícius teria retirado disfarçadamente uma seringa do bolso. Mesmo na frente de outros profissionais, teria aplicado o conteúdo no homem. Logo na sequência, assim como a primeira vítima, João também teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pela equipe médica. Mais tarde, as câmeras mostram que, por volta das 7h18 da noite, já fora do expediente, Marcos Vinícius teria retornado ao local e, novamente, aplicado uma seringa no paciente. João morreu horas depois. A terceira morte, no mesmo padrão das outras duas, teria sido verificada no dia 1º de dezembro. Dessa vez, as câmeras mostram a suposta participação de uma outra técnica. Marcela Camille Alves da Silva. Primeiro, a dupla vai até a farmácia por volta de 12h01. Marcela teria retirado o medicamento letal e, por volta das 2h33, teria sido emitida a prescrição com o usuário de um outro médico da UTI que não estava no local. Na sequência, Marcos Vinícius e Marcela teriam ido novamente à farmácia e retirado novos frascos. Às 3h24, Marcos teria ido ao quarto do paciente Marcos Raimundo, de 33 anos, e instalado um soro em uma bomba de infusão. Ele aparece ainda com uma bandeja com diversas seringas. O técnico teria injetado todas elas na veia do paciente. Logo na sequência, o paciente teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. A morte foi declarada no local. A investigação é conduzida pela Delegacia Especial de Repressão a Homicídios. De acordo com a denúncia, a substância é de difícil detecção em exames, e isso teria dificultado a descoberta das mortes. Os fatos foram apurados internamente no Hospital Anchieta e depois entregues à Polícia Civil. Os 3 técnicos de enfermagem citados seguem presos. Uma 4ª técnica de enfermagem sofreu busca e apreensão e é investigada pela polícia. Pronto, Aninha, até ontem a gente tinha esses 3, né? 2 homens e uma mulher envolvidos nessa treta toda. Mas surge agora uma 4ª técnica de enfermagem que pode estar envolvida nesse caso, né? Exatamente isso, Fred. Ela, inclusive, foi alvo, né, de busca e apreensão e está sendo investigada pela Polícia Civil. Ela pode ser uma 4ª técnica de enfermagem envolvida em todo esse esquema. Lembrando que essas investigações, elas começaram a ser realizadas pelo próprio hospital. Foi a gerência ali do hospital, né, a coordenação do hospital, que percebeu que tinha alguma coisa errada com essas 3 mortes, após serem identificadas 3 mortes suspeitas em um curto período de tempo, todas na unidade de tratamento intensivo, e todas tinham algo em comum, né? Esses pacientes chegaram bem no hospital e saíram de lá sem vida. Foram entregues para suas famílias já sem vida. Essa investigação, ela está sendo conduzida pela Polícia Civil daqui do Distrito Federal, mas antes disso, equipes do hospital investigaram tudo por cerca de 20 dias. Eles afastaram esses funcionários, iniciaram uma apuração interna e só depois de 20 dias eles conseguiram coletar provas e documentos suficientes. Aí sim, a Polícia Civil foi acionada, teve acesso a todo esse material e solicitou a prisão desses 3 investigados. Lembrando que 2 dessas prisões, elas acontecem no dia 12 de janeiro e a 3ª prisão, ela acontece no dia 15 de janeiro. Dos 3, o Marcos Vinícius, ele foi o único que chegou a confessar o que sabia, né, o que estava fazendo. Ele confessou o crime e disse que sabia o que estava fazendo, mas ele apresentou 2 versões diferentes para a polícia. Na primeira versão, ele fala que queria acabar com o sofrimento daqueles pacientes, mas a gente tem a informação de que nenhum daqueles pacientes estava, de fato, em estado de sofrimento ou em estado terminal. E logo depois, ele vem com uma 2ª versão para a polícia, falando que ele estava ansioso e estressado por causa da demanda do plantão. A Marcela, ela também presta depoimento. A Marcela é a mais nova, de 22 anos de idade, que inclusive estava no seu primeiro emprego
como técnica de enfermagem e tinha sido recém-contratada pelo hospital. O que ela diz para a polícia em depoimento, Fred? Ela alega que não sabia qual medicamento, qual substância estava sendo aplicada por Marcos Vinícius na veia desses pacientes. Ela ainda disse que está arrependida de não ter contatado a gestão do hospital, a administração do hospital, para denunciar o caso. Ou seja, ela dá a entender que ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas não sabia exatamente o quê. Só que ela se arrepende de não ter contado para a administração do hospital. Ou seja, de alguma coisa a Marcela sabia. A Amanda é a única que nega qualquer envolvimento nessas mortes. Inclusive, a gente recebeu uma nota da defesa da Amanda e nessa própria nota a defesa fala que ficou surpresa com a inclusão dela na investigação, já que nenhuma prova coloca a Amanda no local do crime. A defesa ainda disse que vai recorrer da decisão que negou o pedido de habeas corpus. Eles entraram com o pedido de habeas corpus, esse pedido foi negado e agora a defesa da Amanda afirmou que vai recorrer a essa decisão. Já a defesa de Marcos Vinícius disse que as informações sobre a vida pessoal do investigado são inverídicas, não têm relação com os fatos apurados e que até o momento o inquérito ainda está em fase inicial de investigação, que não tem denúncia, não tem decisão judicial e nem sentença e que, por isso, o princípio da presunção da inocência deve ser respeitado. Ou seja, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Todo esse caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a gente está falando de 3 inquéritos relacionados a 3 mortes dentro desse hospital, mas lembrando que nos próximos dias podem sim surgir novos inquéritos e novas investigações a respeito de mortes suspeitas dentro desse hospital particular aqui em Taguatinga. As 2 mulheres, Amanda e Marcela, estão na penitenciária feminina do Distrito Federal, apesar de estarem cumprindo prisão temporária. E enquanto isso, Marcos Vinícius, de 24 anos de idade, continua no complexo da Polícia Civil, que fica aqui na região do Sudoeste, área central de Brasília. Fred. Valeu, Aninha. Muito obrigado pelas informações. Um abraço grande para você.